pelo óleo ali, enquanto a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros dos Estados Unidos também continua lançando ali uma sombra sobre as perspectivas de demanda. Então, o WTI fechou com queda de 0,65% aos 80 dólares e 72 centavos o barril, e barril Brent com queda de 0,40% aos 84 dólares e 16 centavos. E antes de chamar o nosso terceiro convidado de hoje, eu só queria dar uma notícia que acaba de chegar. A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acabou de propor uma redução de 36,9% dos valores das bandeiras tarifárias, taxa adicional cobrada na conta de luz, a depender das condições de geração de energia no país. A recomendação está na nota técnica que embasou o voto a ser apresentado pelo relator do processo, o diretor Fernando Mosna, nesta terça-feira, ou seja, amanhã, quando a agência vai analisar a abertura de consulta pública sobre o tema. Então, a ANEEL propõe uma redução de quase 40% na bandeira tarifária de energia elétrica. Vamos ver se isso é mais uma MP 579 que detonou o setor elétrico lá atrás durante o governo Dilma Rousseff, ou se dessa vez tem mais cabimento técnico uma medida como essa. Mas para falar agora do mercado e entender melhor o que está acontecendo a nível mundial, e se estamos prestes a enfrentar uma nova grande crise como aquela que vivenciamos em 2007, 2008, no começo dos anos 2000 ou no começo dos anos 90, eu chamo o nosso convidado de hoje, o Enrico Cozzolino, Head de Análise Sócio da Levante Investimentos. Muito boa tarde, Enrico. É um prazer ter novamente conosco aqui no Closing da BMC. Prazer é meu, Carlos. Boa tarde a todos. Enrico, o que está acontecendo no mercado? Temos curvas de rendimento dos títulos da zona americana que estão voltando ao mesmo patamar, estão se tendo uma nova conjuntura, de fato, coisa que aconteceu em outras ocasiões do passado e que sempre foi prelúdio para crises econômicas, né? É isso mesmo ou esta análise deveria ser um pouco mais cautelosa? Acredito que sim, né, Carlos? A gente tem alguma diferença, né? Se a gente for olhar, obviamente, essa inversão, a aproximação dessas curvas de juros, né? Quando a gente consegue analisar a curva do Treasury americano, 2 anos, né? Encontrando a curva do Fed Funds, né? A taxa básica de juros nos Estados Unidos, nas últimas vezes que isso aconteceu foi prenúncio, né, de uma recessão, né? Então, acho que mais do que essas 14 dias de queda consecutiva do Ibovespa, acho importante a gente olhar 10 semanas de consolidação, onde, né, mais ou menos o movimento dessa curva é bastante semelhante. Eu, particularmente, né, eu sempre sou bastante cético quando a gente faz uma análise econômica, né, muito pautada em dado, muito pautada como se fosse economia uma ciência de exatas, né, uma engenharia, como a gente está fazendo aqui. Fato é que todas as vezes, né, não sei se o pessoal consegue compartilhar o gráfico na tela, mas se a gente olhar todas as vezes onde a curva do Fed Funds se encontrou, né, ou buscava a curva do Treasury de 2 anos, né, no gráfico aí embaixo que a produção conseguiu colocar, a gente consegue ver esse movimento bastante definido, né? Então é basicamente onde a gente está nesse momento. Se quem está nos assistindo consegue ver as colunas em vermelho, né, são as últimas recessões mais evidentes, né? Então a gente tem ali a crise do Covid, né, onde o movimento não foi tão evidente quanto esse atual. Antes a gente vê 2008, né, essa coluna vermelha, onde a linha azul, né, que é justamente o Fed Funds, vai se encontrar com a linha do Treasuries, e isso, esses movimentos se fazem exatamente o movimento oposto, né? Então os juros do país aumenta, a apreciação, o risco daquele país aumenta, por isso entra o Banco Central reduzindo os juros, né? Então é basicamente o que o gráfico de baixo está nos mostrando aí, Carlos. Se a gente for usar a estatística, a gente está vendo, né, pandemia, a gente está vendo 2008, a gente está vendo a crise do subprime, né, a terceira coluna vermelha, a gente vê a crise de 90 e outras crises mais antigas aí da década de 80 também. Pois é, Enrico, mas só para a gente entender, porque de fato, nesse gráfico, peço para a nossa produção colocar de volta ao gráfico, porque a gente está vendo o gráfico que mostra
momentos de tensão acumulada no mercado. Por exemplo, em 2007, 2008, tinha um problema de excesso de endividamento das famílias, uma bolha imobiliária. Mesma coisa aconteceu em 2001, 2001 com a bolha do .com que explodiu. Nos anos 90 também tivemos uma crise devido a excessos da bolsa dos anos 80, mas nos anos 2020, por exemplo, não foi problema de excesso de endividamento ou problemas, vamos dizer assim, de tensão aumentando, montante no mercado. Foi um problema exógeno no mercado, foi a pandemia. Então, esse gráfico também mostra esse tipo de acontecimentos. Como é possível que a gente tenha essa coincidência das curvas também em época de pandemia, que era imprevisível de fato, né? Perfeito, acho que a colocação, Carlos, é brilhante. A gente tem de fato que detalhar um pouco melhor, né? A provocação que eu quero fazer, né, justamente com a preocupação do mercado, né, se haverá ou não a recessão, né, tentando trazer aqui um estudo técnico, né, de engenharia, como eu disse, a gente pode, obviamente, aprofundar um pouco. O segundo gráfico, se a produção conseguir colocar, que é a parte de cima, mostra, né, no último ano uma certa melhora, né? Então, eu particularmente não estou tão certo desta recessão, né, que a gente vem ouvindo há tanto tempo, muito por causa desse gráfico, né? Se a gente olhar o Jackson's Hole de um ano atrás, né, em 2022, e eu trago esse gráfico porque é um tema quente, né? O Powell vai falar novamente no simpósio, nessa sexta-feira de Jackson Hole, aquele encontro de banqueiros centrais. A gente vê que em 2022, agosto, né, a taxa de juros, né, dos Estados Unidos começa a subir, a linha amarela que os telespectadores podem ver. A inflação começa a reduzir, então a gente vê um juro dobrando, uma inflação caindo pela metade, e aí mérito do Powell, né, que vem mantendo a taxa de desemprego linha azul estável, né? A gente vê o desemprego nos Estados Unidos praticamente na mesma, né? Então 3,5 é low histórico, né? E isso com um grande sucesso, né? Então no pontilhado vermelho, também vertical, foi a data do simpósio, né? Então, por isso que eu também estou bastante cético com essa recessão, apesar de diversos banqueiros centrais apontarem, apesar do gráfico, né, de convergência de crise, você abordou muito bem, Carlos. São outros fatores ali que acabam impactando o mercado, né? O excesso de liquidez é um deles que com certeza contribuiu para essa inflação estar fora de controle. Pois é, né? Só terminando o último ponto, Nico, a gente viu também nos últimos meses uma alta da bolsa lá nos Estados Unidos, né? High time level desde sempre, lá, especialmente do Nasdaq, e os múltiplos de muitas ações estão de fato irracionais sobre alguns aspectos. A Nvidia é um caso típico, mas não apenas a Nvidia. A Tesla continua em uma forte alta, totalmente fora de qualquer múltiplo racional, entre outras. O que você acha que pode acontecer? Uma crise limitada para estas ações, muito além da racionalidade, ou teremos algum tipo de gatilho que não estamos vendo nesse momento provocado pelo enxugamento da liquidez, né, como você muito bem colocou? Então, o que você espera lá da Bolsa Americana, ou simplesmente esta alta dos juros vai conseguir aquilo que todo mundo espera, ou seja, um soft landing, né, uma aterrissagem suave da economia americana sem uma recessão e sem um desemprego excessivo? Excelente pergunta, Carlos. Eu acho que de uma forma aqui bastante transparente e modesta, né, o fato é se essa recessão vai acontecer ou não, ninguém consegue cravar isso, né? Eu acho que a gente consegue solucionar a resposta, né, das techs ou do varejo, no caso local, ou dos bancos, né, de múltiplos caros e baratos, com uma alocação correta de portfólio, né? Porque de fato aquela certeza, né, se estamos no topo ou se estamos num low, o mercado muitas vezes acaba errando, como, enfim, a gente poderia citar diversos ajustes aqui, até do PIB recente que surpreendeu, né? Então, nessa análise, né, onde eu acho que o mercado antecipa e muitas vezes acaba errando, como pode ter errado na euforia dos 100 mil pontos aos 120 no Ibovespa, pode ter errado no caso das techs, eu acho que uma alocação tática, né, ou proteção, ou estratégia de diversificação é o que nos faz, acho que, ter um melhor desempenho. Então, sem fugir muito ou sem ficar em cima do muro, a gente traduz isso em alguma estratégia, porém,
num ciclo de corte de juros, com certeza a gente vai ver essas gigantes ainda de tech se valorizando, né? Então aquele movimento de correção para retomar a subida mesmo com múltiplos altos, né? Perfeito. Isabela, sua pergunta para o Enrico. É que a gente está falando ainda dos Estados Unidos, né? Como é que você está enxergando? Bolsa lá barata, é hora de fazer aí um portfólio também com esse dólar? Qual que é a sua opinião? Bom, se não fosse no comparativo, né, a gente sempre compara o Brasil com os Estados Unidos, né, isso já é um erro por definição, né, somos uma economia totalmente diferente, não enxergo bolsa americana como barata, né, por múltiplo, tá uma bolsa cara e um cenário de fato preocupante, né, um enfraquecimento do dólar, olhando exclusivamente a moeda dólar, né, nem a paridade cambial aqui, né, acho que muito mais do que a apreciação do real, a gente viu uma desvalorização do dólar no curto prazo. Ainda assim, né, a gente tem que levar em conta que a gente vem num cenário pós-pandêmico, né, a crise do Covid, se pelo lado talvez de saúde ela foi resolvida, pelo lado econômico isso ainda vai levar bastante tempo, né? Então, não acho que é uma bolsa barata, porém tem empresas ali que a gente de fato não conseguiria viver sem, né? Então empresas ali que já entregaram muito em outras crises e que não ficaria short em bolsa americana, apesar de não estarem nos melhores múltiplos, né? Ainda mais num comparável com o Brasil em alguns setores. Última pergunta, Enrico, a gente estava falando de bolsa americana, mas eu queria voltar um pouco ao Brasil, porque estamos tendo um agosto de profundo vermelho na bolsa brasileira, como você está vendo aqui atrás de mim, no nosso profit da Nelogica, um dia de luta, mais um dia de luta para o Ibovespa, 14 pregões de 15 desde o começo do mês terminaram em território negativo, e essa queda parece não ter fim. Como você interpreta esta forte queda do Ibovespa? Passamos de 121 mil, quase 122, para 114 mil, indo para os 113. Você acha que é um normal reajuste, é uma normal realização após uma forte alta em junho? Ou temos problemas mais graves, como por exemplo, desaceleração na China, diminuição da demanda de matérias-primas, especialmente minério de ferro, problemas econômicos brasileiros que vão se apresentar nos próximos meses e que a Bolsa está antecipando? Qual que é a sua interpretação por esse agosto devastador para a Bolsa brasileira? Agosto de desgosto, né, Carlos? Desculpa aqui a piada sem graça no final das contas, né, mas todo mês de agosto a gente vê, né, recorrentemente fatores como esse, né? Claro que batemos recordes de 14 dias de queda e a gente tem como eu falei no início, né, aquela consolidação do Ibovespa, né, que girava em torno dos 117, 120 mil pontos há 10 semanas, né, o Ibovespa à espera de algum fato novo, algum movimento, né, que pudesse surpreender para que, de fato, né, a gente pudesse reverter a tendência de baixa, né. Não tem fato novo, né, se a gente olhar o Ibovespa, ele está em tendência de baixa desde os 131 mil pontos, né, então eu acho que essas quedas recentes, elas corrigem um erro do mercado, né? Um erro talvez de uma euforia excessiva e muito rápida, né? Daquela bolsa que é extremamente barata a 100 mil pontos, né? E praticamente em um único mês vai a 123 mil pontos, sem que nenhuma melhora ali de fato, né, acontecesse, né? Então foi a euforia de uma pseudo-reforma tributária, né? Foi a euforia da possibilidade do início de corte de juros, né? Mas eu acho que o mercado acabou esquecendo esses problemas que você bem evidenciou. Incerteza ainda de crescimento chinês, minério de ferro, petróleo, guerra na Rússia e a própria situação nos Estados Unidos que a gente estava abordando. Então é uma correção, né, do ponto de vista de alocação de capital, para a gente é bastante interessante e saudável e necessária, né? Então a relação de risco-retorno é muito mais atrativa comprar a Bolsa 114 agora do que comprar a 120. E lembrando, né, a Bolsa começa a entrar numa região de preços que também era bastante evidente em 2022, que são 108 e 114 mil pontos, né? Então o cenário ele não é muito diferente daquele semestre onde a gente viu o Ibovespa entre 108 e 114 mil pontos. Enrico, última pergunta, como você está vendo a situação fiscal do Brasil e quanto isso vai impactar na Bolsa, considerando que a reforma tributária e também o arcabouço fiscal só vão sair entre outubro e novembro, se
vamos sair, né, porque obviamente tudo pode acontecer, ou seja, teremos muito pouco tempo até o final do ano para a aprovação da LDO e de outras medidas, outras leis obrigatórias para o orçamento do ano que vem. Esse ano fechamos com um déficit de 130 bi, ano que vem 140 bilhões de reais, ou seja, estamos indo em direção de uma dívida pública bastante pesada para a economia brasileira. A inflação também está cada vez mais alta, segundo as previsões do Boletim Focus, né? Hoje o Boletim Focus indicou uma nova alta, previsão de alta. Quanto o fiscal do Brasil te preocupa para os investimentos na Bolsa de Valores? Muito, e eu arrisco dizer, se não fosse essa preocupação, né, talvez não só minha, mas de boa parte do mercado, a gente conseguiria justificar uma bolsa a 120 mil pontos ou além, né, talvez até 130 mil pontos, pois temos ativos descontados, né? As empresas de fato estão descontadas historicamente, em sua maioria, né? Cada setor tem sua peculiaridade, mas de fato a gente tem desconto, a gente conseguiria justificar e manter um nível de preço de 120 mil pontos, não fosse a incerteza local, especialmente fiscal, né? Então acho que o governo está contando com muita possibilidade de arrecadação, de aumentos ali de receita que não são tão fáceis, né? E talvez aquela maioria, né, de aprovação e euforia, né, que a gente viu de votação tributária, talvez não seja tão fácil assim de encontrar esse consenso, né? E quando a gente fala de Congresso, essa dificuldade é custo, né? No final das contas são emendas aí ao relator que a gente ouve sempre, né, essa divulgação, e isso é custo para o Brasil, né? Isso talvez um aumento de inflação, talvez uma necessidade ainda de juros altos por mais tempo. Então, me preocupa bastante nesse sentido. Acho que o governo acaba contando com um cenário muito benigno, né? E CIS o mercado não gosta, né? Incerteza o mercado tem medo. Não à toa a gente vê a bolsa caindo aí 14 dias em sequência. Apesar disso, né, o Carlos falou que era a última, prometo que é a última agora. Aproveitar a presença presencial, sendo redundante aqui. Então, você falou aí, né, da Bolsa tá caindo, mas o interessante é que o volume ainda é alto, algumas ações ainda estão caras, né? Você acredita que tem espaço aí ainda para subir o Ibovespa? Acho que sim, né? Se a gente olhar até fluxo de capital estrangeiro, a gente olhar o próprio posicionamento, né? E apesar da sequência de quedas, né? O percentual de queda não é como a gente vê em dias, em momentos circuit breaker, né? Então, eu acho que a gente tem setores e empresas baratas, né? A gente está falando ainda de companhias que têm uma excelente gestão, estamos falando de companhias que solucionam problemas. Existem empresas ali com dívidas baixíssimas enfim, atendimento global, né? A gente tem das maiores empresas de commodity, né? Das maiores empresas de alimentos. Então, tudo isso é o que segura a Bolsa, né? No 114 ou lá atrás, nos 108 mil pontos, né? São pontos onde ainda a gente tem Bolsa barata e eu arrisco dizer novamente, né? Se não fosse pelo lado fiscal, talvez não teria sentido a gente ter perdido esses 117 mil pontos aí recentemente. Então, ainda tem, obviamente, dificuldade, né? Tem setores que vão sofrer com inflação, a gente ainda tem incerteza nas commodities, porém, diversas empresas no Ibovespa seguem descontadas. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com Enrico Cozzolino, head de análise sócio da Levante Investimentos. Enrico, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC e tomara que essa crise não aconteça lá nos Estados Unidos. Muito obrigado por sua participação. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. E nesse momento são 5 horas e 20 minutos, aftermarket rolando e Bovespa caindo 0,85%, 114.429 pontos, 14 bilhões e 370 milhões de reais. O volume financeiro negociado, IRB cai 9,24%, Carrefour 4,14% e Dux 3,85%. Dia muito complicado para Ibovespa, como vocês estão vendo atrás de mim, mais verdinhos do que vermelhinhos na Bolsa de Valores de São Paulo. E temos uma situação muito complicada, então, para
as ações do principal índice da Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada as ações que mais subiram nesta segunda-feira. Tivemos a Petz, que subiu 2,82%, a Semig 1,58% e a São Martinho 1,46%. O dólar sobe 0,24%, R$ 4,98. A Petrobras cai 0,79%, R$ 31,27. A Vale subiu, a Vale deu uma virada, subiu 0,18%, R$ 61,33. Isa, como está o aftermarket lá em Wall Street e o petróleo? Teve alguma mudança desde a última leitura que a gente fez? Bom, começando então pelos preços internacionais de petróleo, quem já tem o fechamento aqui, as cotações fecharam com queda, pressionadas por perspectivas incertas para a economia chinesa, a maior importadora global de óleo bruto. Os preços chegaram a reagir à alta ali ao anúncio de corte da taxa de juro de 1 ano no país, mas não sustentaram o movimento. A queda do dólar ante outras moedas também não ajudou. Ao longo do dia, várias análises ponderaram ali que a iniciativa não é o suficiente para sustentar uma recuperação da atividade da China. Outros até observaram que a taxa de 5 anos, referência para o mercado imobiliário, não foi alterada. De uma forma geral, a expectativa é que seja uma semana de cautela ainda, à espera de declarações de Jerome Powell na sexta-feira, onde mais pistas ali sobre a trajetória das taxas de juros são aguardadas com ansiedade nesta semana. Então vamos lá, fechamento do contrato Brent para outubro caiu 0,40% aos $84,46 o barril. E o WTI para outubro também recuou 0,66%, valendo $80,12 por barril. Agora vamos ver como fecharam as principais bolsas lá em Nova York. Dow Jones permaneceu ali praticamente todo território negativo durante essa tarde de segunda-feira e fechou com queda de 0,11%. Agora SP 500 fechou com uma alta de 0,69% e Nasdaq, Bolsa de Tecnologias, fechou com alta também de 1,56%. Carlos, ainda tem mais uma notícia aqui em relação a Petrobras, em relação à defasagem aí da gasolina, refinarias privadas, porque depois de 7 reajustes ali consecutivos nos últimos 39 dias, o litro da gasolina vendida pelas refinarias privadas está custando em média 11,7% a mais do que o comercializado pela Petrobras, uma diferença aí de 34 centavos. E o diesel S10 também está acima do preço da estatal, em média de 9,8%, totalizando cerca de 37 centavos a mais por litro, segundo o levantamento do Observatório Social do Petróleo. E as refinarias privadas têm promovido aumentos sucessivos ali dos combustíveis nas últimas 6 semanas. E a única exceção foi a 3R Petróleo, que é a gestora da refinaria Potiguar, Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, privatizada em junho, que reduziu o preço da gasolina na semana retrasada, mas voltou ali a aumentar na semana passada. A Selem, que controla a refinaria de Mataripe, na Bahia, detém o maior aumento acumulado de gasolina nas 6 semanas seguidas de 25,6%, o equivalente a 66 centavos por litro. E temos também notícia de última hora, acaba de chegar lá da Argentina, porque o candidato libertário Javier Milei disse que não dará calote no Fundo Monetário Internacional caso ele ganhe as eleições presidenciais de outubro. O candidato à presidência da Argentina apresentou seu plano econômico ao Fundo Monetário Internacional em uma reunião ocorrida na sexta-feira, e o Fundo Monetário também soltou uma nota afirmando que, abre aspas, a discussão foi uma oportunidade para trocar pontos de vista sobre as atuais perspectivas econômicas da Argentina e entender suas prioridades de política no setor, fecha aspas. Então, Javier Milei não vai dar calote, segundo aquilo que ele mesmo declarou, lembrando que a Argentina tem uma dívida com o Fundo Monetário Internacional de 44 bilhões de dólares, muito complicado que a Argentina consiga devolver todo este dinheiro, considerando a situação econômica do país. Temos também notícias aqui do Brasil. Lula pediu e a Casa Civil acatou esse pedido e vão ser realizados os lançamentos do PAC em vários estados brasileiros. E temos também a indicação de Lula da saída do PSB, ou seja, de Márcio França, da pasta de portos e aeroportos. Ele discutiu a reforma ministerial com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o próprio ministro Márcio França.
Vamos ver então o que vai acontecer, mas de fato Arthur Lira está vencendo esse braço de ferro com o governo, mostrando a força do Centrão na disputa política. Que mais? Temos mais notícias? Não, de fato é esta, deixa eu dar uma olhada aqui, se temos mais notícias sobre esse ponto. Tem relação por parte do governo, né, que a gente já havia comentado em relação a 123 milhas, né, o Flávio Dino, ele se manifestou nesta tarde dizendo que recomenda que os clientes afetados abram ações contra 123 milha, né? Esse caso que a gente falou bem ali no início do jornal. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, então, Flávio Dino, recomendou aos clientes afetados pela suspensão da emissão de passagens pela 123 milhas que ingressem, então, com ações na Justiça. O ministro afirmou hoje que a Secretaria Nacional do Consumidor abriu processo ali para tratar o caso, além do PROCON, né, a instituição oficial aí, em relação a danos a clientes. Então, Flávio Dino também se manifestou pedindo, então, para que as pessoas que se sentiram lesadas possam abrir ações contra a 123 milha. Pois é, situação muito complicada essa da empresa, toda a atenção do governo também está voltada para dar uma olhada no que está acontecendo com esta empresa. O estrondo poderia ser muito importante, o calote dado também para os consumidores, né, para quem comprou pacotes com 123 milhas também poderia ser muito complicado. O Bradesco agora soltou um relatório sobre Ecorodovias, elevou o preço-alvo de Ecorodovias de 12 para 15 reais em 2024, manteve a posição de compra para Ecorodovias e elegeu